O terceiro episódio de Demolidor Renascido é um absurdo. Eu achei que a cota de tragédias dessa história ia dar uma pausa, mas esse episódio é um soco na boca do estômago. Ele vai da alegria profunda à tristeza intensa em poucos minutos. Realmente é um episódio impecável, um drama de tribunal e uma atuação impecável de todos, especialmente de Camar de los Reyes, que roubou a cena como Héctor Ayala nesse episódio. E esse vídeo é uma parceria com a Hawking Tech Brasil, mas eu já falo mais sobre eles. Dessa vez eu acho importante a gente começar pelo final, porque eu ainda tô meio em choque, confesso. Os caras mataram o Héctor mesmo. Já tinha rolado a suposta morte do Fog e agora mais essa. A série quer destruir a gente. Como eu comentei na análise anterior, a história do Tigre Branco nesse começo da série é muito parecida com a história do próprio Tigre Branco em HQs do Demolidor de 2002. E eu tinha mencionado no vídeo sobre os primeiros episódios que ele de fato morreu nessas HQs logo depois do julgamento dele. Em Demolidor Volume 2, número 38, Héctor Ayala tinha prometido para a esposa que ia parar de ser um vigilante, mas ele não aguentou e acabou indo parar um roubo. Na ocasião, policiais também interviram e um deles acabou morrendo no confronto. A única testemunha fugiu e o Tigre Branco acabou sendo incriminado pela morte do policial. Até aí, tudo igual à série. O Demolidor até tentou defender ele na corte, mas o Tigre Branco acabou sendo declarado culpado. Apavorado depois da sentença, ele roubou uma arma e tentou fugir, mas acabou morrendo logo em seguida. Na série tem uma pequena diferença em relação a essa história das HQs. Em Demolidor Renascido, ele foi absolvido, inocentado, mas isso só torna a morte dele ainda mais impactante. Ele também acabou tomando tiro em seguida, igual aos quadrinhos. A gente teve um pequeno momento de felicidade, de comemoração, mas tudo que é bom dura pouco, né? Eu confesso que eu achei que iam mudar essa história, esse fim trágico, depois que eu vi o veredito, que também alteraram das HQs. E aí a morte dele acabou machucando mais ainda. A cena da morte dele acontece em paralelo com uma entrevista do prefeito Fisk para Bibi Urich. O Fisk estava acusando o julgamento de ter sido enviesado, injusto, e estava falando que a lei precisava prevalecer. E aí a gente vê o oposto da lei prevalecendo, na verdade. O cara que foi inocentado no tribunal, assassinado na rua. Provavelmente pela montagem dessa cena, dá pra imaginar que foi o próprio Fisk quem mandou matar o Tigre Branco. Como eu também comentei no vídeo passado, na época do Rei do Crime prefeito de Nova York nas HQs, ele também declarou guerra contra vigilantes e começou a caçar personagens como Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro e Luke Cage. O Fisk chegou até a criar uma nova versão dos Thunderbolts, uma nova equipe para caçarem esses vigilantes na época. A pessoa que mata o Héctor aparece vestindo um colete com uma marca bem conhecida. O cara carrega no peito o símbolo do Justiceiro, a caveira usada por Frank Castle. O Justiceiro vai aparecer na série, tá confirmado, mas eu sinceramente duvido muito que esse cara que matou o Héctor seja Frank Castle. Esse assassinato vai totalmente contra quem é o Justiceiro, ele jamais faria algo assim. Primeiro é legal lembrar que o Frank jamais trabalharia pro Rei do Crime, ainda mais matando um vigilante. A última vez que os dois se cruzaram na série da Netflix, o Justiceiro deixou claro que se os dois se encontrassem de novo, só um deles sairia vivo. O responsável pela morte do Héctor provavelmente é um policial desse grupo que tem caveiras tatuadas. Esses policiais com a caveira devem ser aliados do Fisk, trabalhando secretamente para ele. Eles podem estar cometendo essas atrocidades enquanto vestem o símbolo do Justiceiro, justamente pro Frank levar a culpa, o que faria a opinião pública se voltar contra ele e reforçaria muito os discursos do próprio Rei do Crime contra vigilantes. Também é importante lembrar que ele já controlou a polícia, juízes e até o próprio FBI na série da Netflix. O próprio Powell é um candidato a ter sido o assassino do Héctor. Lembrando que ele tem uma tatuagem de caveira com a bandeira dos Estados Unidos no braço. Outro possível responsável pela morte do Héctor é o policial que aparece durante o julgamento com a mesma tatuagem de caveira no pescoço. Tem um terceiro suspeito também, um policial que aparece olhando pro Héctor absolutamente furioso depois do veredito. Em HQs recentes surgiu um personagem novo chamado Joe Garrison, que era um ex-agente da SHIELD e que perdeu a família também. As pessoas passaram a confundir a armadura que ele usava com o traje do Frank Castle e ele passou a ser chamado de Justiceiro por todo mundo. E ele saiu em busca de vingança contra as pessoas que mataram a família dele. Talvez adaptem esse personagem como um dos policiais desse grupo extremista de seguidores do Justiceiro. Talvez Joe Garrison seja o nome desse homem que
matou o Tigre Branco no MCU. Enfim, de toda forma, trabalhando pro Fisk ou não, esse grupo de policiais extremistas usa o símbolo do Justiceiro, mas aí é um grupo que realmente não entende Frank Castle e o que ele representa. Essa história desse grupo tem paralelos interessantes até com o mundo real. A própria polícia e o exército dos Estados Unidos já usaram o logotipo do Justiceiro como um símbolo de força contra criminosos. Mas o co-criador do Justiceiro e a própria Marvel tomaram medidas legais contra o uso indevido do logotipo do personagem, já que ele não tem nenhuma ligação com as forças da lei. Em Justiceiro volume 12, número 13, por exemplo, o próprio Justiceiro dá um baita esporro em alguns policiais porque estavam usando o símbolo dele. Nessa HQ, que também é da época que o Rei do Crime era prefeito de Nova York e estava caçando vigilantes, alguns policiais tinham a caveira do Justiceiro pintada no carro. Frank manda eles se livrarem do símbolo e diz que ele não tinha nada a ver com a polícia. De acordo com o próprio Frank, os policiais juraram seguir a lei, mas ele desistiu da lei faz tempo. Ele também fala que se quiserem seguir algum modelo é para seguirem o Capitão América e não ele. O Frank então acaba tendo um confronto com os policiais de Nova York que apoiam os métodos dele. Ele encerra a discussão ameaçando eles, dizendo que se ele descobrir que os policiais estavam tentando fazer o que ele faz, ele iria atrás dos próprios policiais em seguida. O Jerry Conway, um dos criadores do personagem, também já deu declarações fortes sobre isso. Em entrevistas, ele já explicou que acha perturbador ver policiais e militares adotando o símbolo, porque o Justiceiro é o oposto do que eles precisam ser. O Frank não representa a justiça, mas o fracasso do sistema de justiça. Ele é alguém que está fora da lei, decidindo fazer o que ele considera justiça com as próprias mãos. Se figuras de autoridade adotam o símbolo, eles estão querendo dizer que são fora da lei, criminosos e inimigos da sociedade. Essas são palavras de um dos criadores do Justiceiro. Aliás, nesse episódio tem um mural pintado nas paredes de Nova York com a caveira do Justiceiro e a palavra triggered, que pode significar provocado. Trigger também significa gatilho. Esse é mais um dos grafites provocadores do Muse, o artista completamente perturbado serial killer que vai ser um dos vilões dessa temporada de Demolidor. Ele já pintou um mural criticando o Rei do Crime no primeiro episódio e também pintou esse criticando ou o Justiceiro ou até os policiais que adotaram o símbolo. E nos dentes da caveira também dá pra ver o formato da Estátua da Liberdade segurando uma metralhadora ao invés de uma tocha. No canto da imagem também dá pra ver a assinatura do Muse. E pode ter certeza que o Justiceiro vai aparecer nessa temporada mais furioso do que nunca quando ele descobrir que tem policiais usando a marca dele pra cometer homicídios e infringir a lei. Ele vai com tudo pra cima desse grupo, eu não tenho dúvida, e vai ter muito sangue derramado nos próximos episódios. Mas aí ele vai cair que nem pato no jogo do Rei do Crime. Ele provavelmente vai ficar furioso com isso e vai acabar matando vários desses policiais corruptos. E isso é tudo que o Rei do Crime quer. Ele vai usar isso pra ganhar força no movimento contra vigilantes. O Demolidor vai ter que dar um jeito de parar o Justiceiro, porque senão o Rei do Crime vai deitar em cima deles com essa história de que vigilantes são assassinos e o povo vai acabar comprando a ideia. É um potencial enorme para uma catástrofe, chances grandes de dar tudo errado. Voltando para a história, a música que toca na cena da morte do Hector é Una Palavra, de Carlos Varela. Essa música é sobre a efemeridade, sobre como tudo que é bom e ruim dura pouco, porque todos nós vamos acabar morrendo um dia. É uma música que casa totalmente com a cena e dá mais peso para essa morte. Carlos Varela é um compositor e cantor cubano, latino da América Central, do Caribe, assim como o personagem Héctor Ayala, que é de Porto Rico. Mas aqui é legal comentar sobre como é impressionante a atuação de Camar de los Reyes como Héctor Ayala. Ele apareceu em apenas 2 episódios, mas já foi o suficiente pra gente se importar demais com o personagem. E a morte dele machuca. É bem semelhante ao que aconteceu com o Pop na primeira temporada de Luke Cage, que também apareceu pouco, mas cativou demais o público e teve uma morte triste. E falando em cativar o público, o Camar de los Reyes já começa a dar show logo na primeira cena do episódio. O depoimento dele pro Murdock sobre Porto Rico na prisão, a maneira como ele descreve as Hancockis, tudo vai fazendo a gente se aproximar mais do personagem. A Hancock realmente é um símbolo de Porto Rico, são animais muito característicos da região. O Murdock nessa primeira cena faz uma promessa pro Hector. Ele promete que o Hector vai voltar pra praia em Porto Rico e vai se reunir com a família. Na primeira vez que a gente assiste o episódio, a promessa já é forte, mas revendo ela
bate muito mais pesado depois que a gente já sabe o que acontece no final. Inclusive a sequência de encerramento do episódio não tem música, é só o som do canto das rãs coquis e o barulho do mar, fazendo referência a essa primeira cena. Esse encerramento é para deixar um vazio no peito mesmo. O silêncio, a ausência de música e o barulho que o Hector queria ouvir de novo, tudo isso faz a gente sentir mais ainda a morte dele. Em uma das matérias da Bibi Urick que aparecem ao longo dos episódios, um homem aparece fazendo faxina. Pelo sotaque, ele provavelmente é latino, assim como o Hector. E ele comenta que acredita que o Hector não vai ter julgamento imparcial porque é latino. Isso é um reflexo da xenofobia e do preconceito que sempre foram fortíssimos nos Estados Unidos, mas agora estão em alta, mais fortes do que nunca. Esse homem sabe que por ser latino, o Hector não vai ser visto com o mesmo olhar que um estadunidense seria se estivesse na mesma situação. E esse é mais um exemplo de como a justiça pode ser falha, um dos temas centrais da série. Essa entrevista casa com o discurso do Murdoch no primeiro episódio no julgamento do mercenário, quando ele disse que por conta da morte do Fogg era impossível ter justiça naquele caso, então punir o Poindexter era o mais próximo disso que poderiam chegar. Aliás, em outra matéria da Bibi, um cara fala que se alguém invade a privacidade dele, ele não tem problema nenhum em pegar a arma dele e apontar na cabeça da pessoa. Esse é mais um reflexo de um problema gravíssimo da sociedade norte-americana, consumida pelo uso de armas e por tiroteios até em escolas e universidades. E no fim do episódio, essa fala desse homem acabou acontecendo literalmente com o Tigre Branco. Alguém colocou uma arma na cabeça dele também. Em outra conversa do Matt com o Hector, também na prisão, os dois discutem sobre o fato do Murdoch ter revelado a identidade dele. Eu já vou me aprofundar mais nessa revelação quando for falar do julgamento, mas o Hector nessa cena fala que o Matthew deveria ter falado com ele primeiro, e o Hector tá totalmente certo. Esse segredo não era do Matt, ele não podia ter revelado aquilo daquele jeito. E como Demolidor, o Matt sabe disso melhor do que ninguém, ele colocou a família do Hector em risco. O Matthew também diz nessa cena que agora que a identidade dele se tornou pública, os dias dele como Tigre Branco acabaram. Claro, o Hector não se aguenta e veste o traje mesmo assim, mas no fim, os dias dele como herói acabaram mesmo, só que não da maneira que o Murdoch pensava. Mas aí provavelmente vai entrar a Tigresa Branca, que seguindo a linha das HQs, pode ser tanto a irmã dele, Ava, quanto a sobrinha, Angela. O Hector fala pro Matthew que o Tigre Branco é quem ele é, não é só o traje, é um chamado. Nessa fala ele soa exatamente igual ao próprio Matt Murdock nas primeiras temporadas de Demolidor. Ele diz as mesmas coisas que o Matt falava. O Murdock, sendo o Demolidor, entende bem o que o Hector tá falando, mas na fase atual dele, o Matt diz que o Hector não vai sentir falta de ser o Tigre Branco quando parar. Isso é o Murdock mentindo pra ele mesmo mais uma vez. Ele fala isso pro Hector, mas na real ele tá tentando convencer a si próprio de que não sente falta de ser o Demolidor. A gente sabe que ele sente falta claramente. E não é só porque ele espancou os policiais criminosos no episódio 2, não. O Matt tá sempre com o chifre da máscara na mão, sempre pensando em voltar a atuar como vigilante, inclusive em uma cena que ele aparece sozinho no tribunal. Então bora falar do julgamento do Hector, mas antes eu quero ajudar você a ganhar tempo no seu dia a dia. Trabalhar com vídeo exige demais do computador. O meu computador vinha sofrendo muito com tempos longos de renderização de vídeo, travando muitas vezes, e alguns vídeos até acabavam atrasando por causa disso. Mas depois de todo esse perrengue, a Hawking Tech solucionou o meu problema. Os caras me mandaram umas peças para deixar meu computador novinho. Eles mandaram 2 memórias RAM de 16 GB e um SSD de 2 TB. E agora meu computador tá muito mais rápido e muito mais potente. Então se você gosta de mexer com vídeo, se você gosta de jogar games no computador ou no notebook, ou simplesmente se você quer economizar horas todos os dias com um computador ou um note muito mais rápido, dá uma olhada nos produtos da Hawking Tech, que os produtos são excelentes, com um custo bem acessível, e tem um link aqui no vídeo para vocês conhecerem mais sobre a Hawking Tech e os produtos deles para computador e notebook. Agora sim, bora falar do julgamento do Hector Ayala. O nome do policial que morreu é Shanahan. Nas HQs, Shanahan é o nome de um bar de Miami que só apareceu uma vez, e quando esse bar apareceu, ele foi frequentado por Ben Urich, o tio da Bibi Urich, que acabou sendo assassinado pelo Rei do Crime, que apareceu com destaque na primeira temporada de Demolidor
Demolidor na Netflix. Já o policial que sobreviveu ao ataque é chamado Powell. Lembrando que ele também tentou matar Nick Torres, a testemunha, e o próprio Matt Murdock no episódio 2. Ele diz em depoimento que tem 15 anos de atuação na polícia e chegou a ganhar 3 prêmios, um por integridade no trabalho e 2 por serviços comunitários. Ele também diz que trabalhou na noite do Réveillon como voluntário, provavelmente usando isso para tentar ganhar a simpatia do júri. Mas ele mente durante o depoimento inteiro, então não dá para saber até que ponto essa história toda é verdade. Ele mente dizendo que estavam sozinhos na estação. Também mente dizendo que se identificaram como policiais pro Hector e ainda inventa a história de que o Hector empurrou o policial Shanahan. Isso lembra uma parte da história da queda de Murdock, um clássico das HQs do Demolidor. Nessa história, um policial chamado Nick Manolis, com 20 anos de trabalho exemplar na polícia, mentiu e acusou Murdock de coagir testemunhas a prestarem depoimentos falsos. Também tem paralelos da história do Nick Manolis com o Nick Torres, a testemunha do caso que eu vou explicar daqui a pouco. E lembrando que o nome original da série em inglês, Daredevil Born Again, é o mesmo nome da saga A Queda de Murdock. Voltando, o Powell fala que Shanahan era o melhor amigo dele e agora isso acabou. Esse é mais um depoimento dele buscando a simpatia do júri. E esse depoimento também traça um paralelo forte com o depoimento do próprio Matt Murdock no julgamento do mercenário pela morte do Fogg. Na ocasião, o Matt teve falas bem parecidas. Durante o julgamento, o Murdock provoca muito o Powell, até tirando sarro do olho roxo dele, que claro, foi o próprio Matt o que deixou o policial desse jeito. Isso mostra que o Matt não tá no melhor momento psicologicamente. Além de estar abalado há 1 ano pela morte do Fogg, ele sente falta de ser o Demolidor e cogita voltar, e sentiu a adrenalina da briga no fim do episódio passado. Enquanto Murdock interroga o policial, Powell segue mentindo descaradamente, dizendo que os dois estavam sozinhos e que nunca ouviu falar em Nick Torres. Nesse momento, aparece outro policial com a marca da caveira tatuada, esse com a tatuagem no pescoço. Ele tem um broche com o número 15, o que indica que ele é do 15º Precinto de Polícia de Nova York, o mesmo precinto que o Hector apareceu apanhando de policiais quando conheceu Matt Murdock no episódio 2. O 15º Precinto foi importantíssimo nas histórias das séries da Netflix, inclusive tendo papel importante na prisão de Wilson Fisk na primeira temporada de Demolidor, e era lá que Brett Mahoney trabalhava. Matt e Fogg frequentavam o precinto com frequência. Esse policial com a tatuagem no pescoço diz claramente que o Torres não pode testemunhar, o que deixa o Matt alerta. Ele já sabia que os policiais iam tentar silenciar a testemunha, mas ele ouve o cara falando e descobre que tem ainda mais policiais envolvidos nesse esquema. O Sherry tinha ficado na missão de levar o Nick até o tribunal para depor. Ele vai armado, já sabendo que ia ter problemas. Ele percebe alguns carros e uma moto da polícia perseguindo e acelera. Ele dirige como se estivesse fugindo mesmo, para parecer culpado e atrair a atenção deles. É genial porque o plano dá certo, ele realmente faz parecer que o Nick estava lá, e enquanto isso a testemunha chega de táxi no tribunal. Quando Powell aborda o Cherry, ele mostra o distintivo logo de cara, que é o que ele deveria ter feito na estação de metrô com o Hector. Mas aí o Sherry mostra o distintivo dele de volta. O Powell tomou provocação de todos os lados nesse episódio e bem feito, mereceu demais. Aí o Nick Torres é interrogado por Matt Murdock. No começo ele vai falando a verdade. Ele diz que foi preso por tráfico e começou a trabalhar como informante para a polícia. Até aí tudo colabora com a defesa do Hector. Ele também diz que sabia que era errado vender drogas, mas ele precisava de dinheiro para cuidar do filho. Esse é o mesmo motivo que fez Nick Manolis jogar fora uma carreira exemplar na polícia para incriminar Matt Murdock em A Queda de Murdock. Nas HQs, o filho de Manolis estava com uma doença terminal e o tratamento era caríssimo. Então o rei do crime ofereceu pagar o tratamento do filho do policial em troca dele incriminar Matt Murdock por coação de testemunhas. E tudo estava indo bem até o Nick mentir na última pergunta. Pelo jogo de câmera e pela cara dele, ele estava apavorado. Ele diz que não estava na estação naquela noite, que estava em casa. Provavelmente ele estava com medo de retaliação dos policiais. Talvez tenham ameaçado ele ou até o filho dele. E apesar de ter mentido, o medo dele é totalmente justificável. Os próprios policiais foram tentar matar ele no episódio passado. O Hector também foi de arrasta pra cima logo depois de ser inocentado. A morte do Tigre Branco prova que o Nick estava certo em estar apavorado. Aí chega a hora do depoimento do próprio Hector. Ele diz que mora perto da estação da rua 168, que foi onde tudo aconteceu. Ele também menciona que ele e a esposa, Soledade, moram com a irmã dele e a sobrinha. No episódio passado eu comentei que tinha uma
foto de uma mulher na parede que poderia ser a irmã dele, Ava Ayala, que se torna a Tigresa Branca nas HQs depois da morte do Hector. E pra quem não sabe, a Ava, a Tigresa Branca, é a versão mais popular e conhecida do personagem. Mas aparentemente a foto era da sobrinha e não da irmã. A mesma menina da foto, a sobrinha, aparece durante o depoimento dele ao lado da Soledade. A sobrinha do Hector, que nas HQs é chamada Angela Del Toro, também já vestiu o manto de Tigresa Branca. Então pode ser que ela adote o manto depois da morte do tio. Ele também conta que comprou um estúdio no Bronx pra morar com a esposa e ia levar flores pra fazer uma surpresa no dia seguinte. Isso casa com a fala dele no começo do episódio sobre Porto Rico. É um paralelo interessante com as rãs coquis que ele menciona. O Hector admira essas rãs porque elas se juntam pra vida inteira e ele vê a esposa assim, um amor pra vida toda. A Soledade não estava muito contente, ela estava incomodada e achando que ele estava estranho nos últimos dias. Isso porque, como herói, ele sempre coloca os interesses dos outros acima dos interesses dele próprio. Isso acabou sem querer prejudicando demais o casamento do Hector. Mas quando a Soledade descobre que ele é um herói, e também quando ela testemunha o veredito e vê que ele foi inocentado, tudo isso indica pelas expressões dela que ela mudou a visão que estava dele. Ela passou a entender o que estava acontecendo e aparentemente as coisas iam melhorar. Aí vem um dos outros grandes choques do episódio. Matt Murdock revelou publicamente a identidade do Hector sem o consentimento dele. Isso mostra o desespero do Matthew depois da principal testemunha ter mentido e prejudicado o caso. O Murdock jamais faria algo assim, mas ele perdeu o juízo. O desespero faz as pessoas tomarem atitudes que elas jamais tomariam normalmente. Até na série da Mulher Hulk, o próprio Matthew fez um discurso intenso sobre o direito e a necessidade de heróis preservarem as identidades secretas. Isso quando ele enfrentou Jennifer Walters no tribunal. Na cena ele até explica que a máscara não é para proteger o herói, mas as pessoas próximas ao herói. O próprio Matthew também tinha dado um discurso pro juiz no episódio 2 para evitar que a identidade do Hector fosse revelada. O juiz ficou pistola com a revelação, obviamente. O Hochberg, o promotor público, além de criticar o Matthew, chegou até a ameaçar ele. O Matthew até reconhece na discussão com o juiz e o Hochberg que depois de ter revelado a identidade dele, ia começar uma temporada de caça ao Hector. E foi exatamente o que aconteceu no fim do episódio. Revelar a identidade do Tigre Branco vai contra tudo que o Matthew representa e acredita. Mas, de novo, isso serve para mostrar o que o desespero faz com as pessoas. Os policiais corromperam a principal testemunha do caso e ele acabou apelando. Como Fisk disse no primeiro episódio, o trauma transforma o homem. Matt fez tudo o que fez até agora por causa de uma sensação de culpa pela morte do Fogg. E da mesma forma que ele parou de ser o Demolidor por sentir culpa pela morte do Fogg, provavelmente agora ele vai se sentir culpado pela morte do Hector enquanto ele não estava atuando como herói. A mesma culpa que fez ele parar de ser o Demolidor vai forçar ele a voltar a vestir o traje. Mas enfim, depois de revelar a identidade do Hector, ele decide entrevistar pessoas que foram salvas pelo Tigre Branco para tentar demonstrar o caráter dele. Além de vítimas de acidentes e ataques que o Hector acabou salvando, o Matt e a Kirsten também usam depoimentos de policiais que foram salvos ou ajudados por ele. O primeiro depoimento que ele lê é de um policial ou uma policial com o sobrenome Barlow. Tem alguns personagens com o sobrenome Barlow nas HQs, todos que não tem muita relevância. Tem Victor Barlow, que apareceu nas HQs do Manto e da Adaga, que é um soldado. Eric Barlow, que apareceu em duas HQs do Thor em 1977 e era um mercenário. Ele também tinha um irmão chamado Bennett Barlow. E por fim tem Constantine Barlow, que é de uma realidade alternativa do multiverso, que trabalha como chefe de segurança e ajudou a Viúva Negra. Eu não acho que seja referência a nenhum desses personagens, mas eu sempre gosto de apontar esses personagens com o mesmo nome. Depois ele menciona um policial chamado Morales. Primeiro é importante comentar que Morales é um sobrenome muito comum em países de língua espanhola, mas essa pode sim ser uma referência ao pai do Miles Morales. O pai do Miles é um policial, então a menção faria sentido, e o nome dele é Jefferson Davis. Morales é o sobrenome da Rio, a mãe do Miles. Mas em HQs recentes, o Jefferson mudou o nome dele legalmente para Jefferson Morales. Ele adotou o sobrenome da esposa, por isso essa menção faria sentido. Vale lembrar que rolou uma menção ao Miles no último filme do Homem-Aranha e existem planos para ele entrar no universo do MCU em live action em breve.
Também é legal comentar que a Rio Morales, a mãe do Miles, é de Porto Rico, assim como o Hector Ayala. Aí tem uma menção a um policial com o sobrenome Wong. Claro que não é o nosso querido Wongers, né? Mas eu tenho que admitir que uma versão policial do Wong ia ser engraçadíssima de ver. Tem uma mulher nas HQs da Terra 928, realidade do ano 2099, que se chama Gillian Wong. Essa personagem entrou para um grupo de policiais justiceiros que atuavam com brutalidade e eram liderados pelo Justiceiro 2099. Então talvez esse sobrenome seja uma referência, ainda mais considerando que existe esse grupo de policiais seguidores do Justiceiro na série. Aí outro policial mencionado tem o sobrenome Reyes. Também é mais um sobrenome muito comum na língua espanhola. O nome do ator que interpretou o Tigre Branco é Camar de los Reyes. Poderia ser uma homenagem a ele, que infelizmente acabou falecendo por conta de um câncer em 2023. Também tem uma personagem porto-riquenha da Marvel chamada Cecília Reyes, uma mutante que fez parte da X-Factor e dos X-Men. E além disso, a promotora pública de Nova York na segunda temporada de Demolidor tinha o sobrenome Reyes. Ela foi substituída por Blake Tower quando morreu e agora ele foi substituído por Ben Hochberg. Isso sem contar também no motoqueiro fantasma Robbie Reyes, que apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D., mas ele não é policial. Tem vários Reyes aí na Marvel. O último policial mencionado tem o sobrenome Grant. Provavelmente não é uma referência, mas uma das personagens mais antigas da Marvel, criada na década de 1940, é Louise Grant, conhecida como Blonde Phantom. Ela era secretária da OSS, agência de inteligência, e começou a combater o crime por conta própria. Ela também tem ligações com as histórias da Mulher Hulk. Voltando pra cena, o Demolidor fala que o Hector enfrentou os policiais sem um amuleto que dá poderes pra ele, e comparou o fato do Tigre Branco lutar sem poderes com lutar com uma mão amarrada nas costas. Isso lembra uma fala da Carol Danvers no primeiro filme da Capitã Marvel, quando ela estava usando um inibidor de poder feito pelos Kree e disse que estava lutando com a mão amarrada nas costas o tempo todo. I've been fighting with one arm tied behind my back. Já o Hochberg, nessa cena, ataca a máscara. Ele diz que o Hector está se escondendo. Como eu comentei, a máscara é para proteger as pessoas próximas, não ele. Essa é a premissa das identidades secretas nas HQs. O Homem-Aranha sempre se dá mal quando algum vilão descobre a identidade dele, e quem paga são as pessoas próximas, como foi o caso da Gwen Stacy na clássica saga da morte da Gwen. O próprio Demolidor também sofreu demais em A Queda de Murdoch quando Fisk descobriu a identidade dele. O discurso do Hochberg também fala sobre a área cinzenta da moralidade, sobre pessoas boas fazerem coisas ruins e pessoas ruins fazerem coisas boas. Eu acho que isso também tem a ver com a escolha do Wilson Fisk usar ternos cinzas nessa temporada. Ele é muito forte quando atua nessa área cinzenta e quando as pessoas abrem mão do que é certo. A cidade de Nova York, com ele como prefeito, tá vivendo nessa área cinzenta de moralidade e é aí que ele reina. Ele só foi eleito por isso, aliás. E o discurso também casa com uma das entrevistas da Bibi Urick, quando um dos caras da cidade fala sobre o bem contra o mal contra o bem e o bem contra o bem. Esses conflitos só fortalecem o rei do crime e acabaram elegendo ele. O Hochberg também usa o argumento de que heróis de verdade não precisam se esconder. Ele tá falando dos policiais, claro, mas também tá falando do próprio universo do MCU. Nos filmes, diferentemente das HQs, a maioria dos heróis não tem identidades secretas. Normalmente as identidades deles são conhecidas do público. É só lembrar que o primeiro filme de todos já colocou Tony Stark revelando a própria identidade pra todo mundo. E essa fala também casa com a ideia dos policiais que seguem o Justiceiro, um vigilante que não usa máscara. Antes do veredito, tem uma imagem do tribunal de ponta cabeça refletido na água. Essa imagem me lembrou muito da cena de Steven Grant chegando no museu no primeiro episódio da série do Cavaleiro da Lua. Logo em seguida, Matt Murdock aparece sentado sozinho no tribunal. Essa cena lembra as clássicas cenas dele na igreja nas temporadas passadas. É uma cena com um coral de fundo, com o lema In God We Trust na parede, a iluminação, tudo dá uma vibe de igreja. E ele aparece de novo nessa cena com o chifre na mão, doido pra voltar a ser o Demolidor, mesmo que ele não admita. Nessa temporada ele também não apareceu ainda frequentando a igreja, algo que ele fazia direto em temporadas passadas. Ele só apareceu ouvindo uma missa do lado de fora. Isso também é por causa da culpa que ele carrega. Da mesma forma
forma que ele deixou de ser o Demolidor por se sentir culpado pela morte do Fogg, ele parou de frequentar a igreja porque se sente culpado pela morte do padre Paul Lenton na terceira temporada, que era muito próximo dele e era pra quem o Matt se confessava sempre. Aí, depois dessa cena solitária do Matt, finalmente sai o veredito e o Hector é considerado inocente. Foi uma cena que me deu um alívio absurdo assistindo, mas durou pouco, infelizmente. Logo na saída do julgamento, o Murdoch já é abordado por repórteres falando sobre o prefeito Wilson Fisk e a guerra dele contra vigilantes. E bora falar dessa guerra do prefeito Fisk contra os vigilantes. Como eu já comentei na análise dos primeiros episódios, durante o período do Fisk como prefeito de Nova York nas HQs, ele também declarou guerra contra vigilantes e chegou a criar uma nova equipe dos Thunderbolts para caçar heróis como o Demolidor, Homem-Aranha e Luke Cage e anti-heróis como o Justiceiro. Outra coisa que eu mencionei no último vídeo e que eu venho mencionando há um bom tempo, inclusive, é que a série do Gavião Arqueiro deixou claro que foi o Rei do Crime quem mandou a Val recrutar Helena para caçar Clint Barton. Isso indica que ele vai estar por trás dos Thunderbolts no MCU também. Ele manda na Val e vai mandar na equipe, seguindo a linha do reinado sombrio de Norman Osborn nas HQs. Mesmo que ele faça isso na surdina, nas sombras por enquanto, que é a maneira que ele mais gosta de atuar, sem ninguém saber. Vale lembrar que na primeira temporada de Demolidor ele não deixava ninguém nem falar o nome dele. Fisk estava chamando o Murdoch e todos os vigilantes de cop killers, assassinos de policiais. A notícia é veiculada no Spectrum News, um canal que já apareceu em Vingadores, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Demolidor, Justiceiro, Jessica Jones, WandaVision, Echo e várias outras produções da Marvel. O Rei do Crime pede pro assistente dele, Daniel Blake, chamar a Bibi Uric para conversar com ele de novo. Aí a chefe de relações públicas dele, Sheila Rivera, sugere o New York Times, mas ele quer falar com a Bibi. O Fisk é esperto, ele procura a Bibi, que é influenciadora, ao invés de um jornal renomado, porque ele quer viralizar atacando os vigilantes. Ele não tá procurando credibilidade, ele tá procurando alcance, ele quer que as críticas dele cheguem ao maior número de pessoas possíveis. O Fisk tá usando a Bibi para atacar o veredito do caso do Hector e jurar guerra contra os vigilantes mais uma vez. Ele também aproveita para se fazer de vítima por tudo que aconteceu com ele no passado e pelas prisões dele. Ele diz que o julgamento não foi justo e ele mesmo sabe bem como é, dando a entender que nas duas ocasiões que ele foi preso, a sentença não foi justa. O Fisk sempre se vende como vítima de uma conspiração, ele sempre tenta alegar que é inocente e foi incriminado por vigilantes. Isso casa totalmente com as primeiras 3 temporadas da série, quando ainda era feita na Netflix. Ele consegue usar a plataforma da Bibi para tentar se passar por santo, um mártir injustiçado pelo sistema jurídico, e ainda ao mesmo tempo culpar os vigilantes e jogar mais uma parcela da população contra os heróis que protegem eles. E é sempre bom lembrar que foi o próprio Wilson Fisk quem matou o Ben Urich, o tio da Bibi Uric, com as próprias mãos na primeira temporada. Então é muito provável que, sem saber, a Bibi Uric esteja ajudando o cara que matou o tio dela. Tudo por visualizações. Na primeira vez que o Fisk aparece nesse episódio, mais uma vez a imagem é refletida e de ponta cabeça, igual ao episódio 1, mostrando como esse mundo virou de cabeça para baixo com a eleição dele. Tem várias imagens de ponta cabeça ao longo da série, mostrando justamente que tá tudo de cabeça para baixo. Heróis sendo perseguidos e vilões sendo celebrados nas ruas e conseguindo cargos importantes. Fisk e Vanessa parecem tomando café da manhã juntos, mas mais uma vez distantes, sentados longe um do outro. É uma vibe bem diferente de quando eles almoçavam juntos nas primeiras temporadas, quando eles eram carinhosos um com o outro e a Vanessa até abraçava o Wilson na mesa. Mais uma vez, o Pier de Red Hook entra no debate. A assistente do Fisk avisa sobre um homicídio duplo que aconteceu na região. Fisk demonstra interesse na região do Pier, mas a Vanessa tenta resolver a situação sozinha sem falar com ele. São mais motivos para um desconfiar do outro, falta de diálogo. Um não sabe dos planos do outro. A Vanessa também sugere que comprem um quadro que entrou em leilão. A compra do quadro de Francis Bacon, chamado Three Studies of Lucian Freud, o amarelo que o Rei do Crime menciona, seria para lavar 200 milhões de dólares que Wilson Fisk e Vanessa têm em dinheiro ilegal. Esse quadro no mundo real chegou a ter o recorde de quadro mais caro já vendido, por 143 milhões de dólares no ano de 2013. Antes, a arte era um ponto de união entre eles,
eles, algo que aproximava os dois. Mas agora esses quadros viraram uma maneira de lavar dinheiro e também um ponto de discordância, algo que gera atrito na relação, já que eles não concordam em como continuar agindo. O que uniu eles no passado agora está separando os dois. Na cena do roubo do caminhão, o cara que aborda o motorista é irlandês, dá pra perceber pelo sotaque. Será que ele pode ser um sobrevivente da gangue dos Kitchen Irish? Essa gangue foi importantíssima na segunda temporada de Demolidor e eles estavam diretamente envolvidos no tiroteio que causou a morte da família de Frank Castle. O justiceiro, em teoria, eliminou todos os membros da gangue, mas por ser um irlandês envolvido com crime em Nova York, talvez esse cara seja um sobrevivente que o Frank não conhecia. Um dos caras que estava no caminhão, chamado Delvin, apareceu no primeiro episódio na reunião da Vanessa com os criminosos. Pela cena do episódio 1, ele parece ser o braço direito do Luca, que é o dono do caminhão. O Buck, o assistente do Fisk da Vanessa, vai pessoalmente resolver o problema do Red Hook. Como eu comentei no outro vídeo, Buck Cashman é um personagem cruel e implacável, conhecido como Bullet, que trabalha pro Rei do Crime nas HQs. Nessa cena ele já está mostrando esse lado de carrasco, implementando as regras impostas pela Vanessa e ameaçando quem não cumprir. E foi a própria Vanessa quem mandou o Buck até lá sem o conhecimento do Wilson. Quando ele fala pros dois que não trabalha pro prefeito, ele trabalha pro cara, o cara que ele está se referindo é a Vanessa, a nova rainha do crime. O Fisk e a Vanessa vão se desentendendo cada vez mais. O Wilson acha melhor a Vanessa deixar os criminosos de Red Hook continuarem se atacando e se destruindo, mas ela quer resolver sem violência na negociação. Aqui entra um lado importante do Rei do Crime. Ele sempre acredita que a violência é um mal necessário. Já a Vanessa se preocupa que quem sobreviver dessa guerra vai acabar indo atrás deles depois. E eles seguem na terapia de casal com a doutora Heather Glenn, a nova namorada do Demolidor. Antes da consulta começar, os dois têm mais uma conversa tensa. A Vanessa acredita que o Fisk está punindo ela por causa do tal do Adam, que a gente ainda não sabe quem é, e o Fisk deixa claro que está começando a não confiar nela. O Wilson chegou a se separar da Vanessa nas HQs. Em Demolidor Volume 2, número 36, quadrinho de 2002, ela, ressentida, chegou até a destruir o império todo dele e vender tudo o que ele tinha, fugindo com o dinheiro e deixando o Rei do Crime falido e sozinho. Mas claro que com o tempo ele reconstruiu todo o império dele do zero. Aí, depois de anos, na época que Fisk era prefeito de Nova York nas HQs, na última HQ do Demolidor, antes de começar o arco chamado Reinado do Demônio, o Fisk se casou com Mary Walker, uma personagem conhecida como Typhoid Mary, que apareceu com destaque na segunda temporada de Punho de Ferro na Netflix. Nas HQs ela é uma mutante e o Fisk chegou até a usar o casamento deles para tentar ganhar cidadania em Krakoa, uma ilha habitada apenas por mutantes. Ele fez isso porque era fugitivo da justiça e tentou se esconder na ilha. No fim do episódio, o Matt aparece cozinhando para Heather. Ele explica uma tradição que tinha com o Fog, um whisky que eles sempre tomavam quando ganhavam casos, e ele decide manter essa tradição viva, mas dessa vez bebendo com a namorada e não com o parceiro de advocacia. O whisky que eles tomam nessa cena é chamado O Melvin 16 anos. Esse não é um whisky que existe no mundo real, mas é o nome de uma firma de direito que representou a Marvel em várias ocasiões. Na série sobre advogados, eles homenagearam os advogados deles. E o caso do Hector é exatamente o tipo de caso que o Nelson e o Murdock costumavam trabalhar juntos. É um caso quase impossível de ganhar, representando de graça uma pessoa que não tem dinheiro para pagar advogado. O Fog tá na mente do Matthew depois do resultado do julgamento muito por conta disso. No primeiro episódio, o Fog também mencionou que a Josie tinha uma garrafa de O'Melvins atrás do bar. Já tinha rolado uma referência a esse whisky fictício antes na série. Atualmente, o Sherry e a Kirsten fazem os papéis que o próprio Fog e a Karen faziam nas primeiras temporadas. Eles são as pessoas próximas do Matt que ajudam ele no trabalho e na vida pessoal. Sem contar que o Cherry também sabe a identidade secreta dele como Demolidor, assim como o Fog e a Karen acabaram descobrindo. No vídeo passado eu mencionei que existe uma história das HQs de uma morte falsa do Fog e que essa história pode acabar sendo adaptada em Demolidor Renascido. Talvez o Fog volte. Eu comentei que o Fog Nelson é um dos pilares das histórias do Demolidor, tanto nas HQs como na série da Netflix, e é difícil imaginar Murdock sem Nelson. Vale lembrar que o Fog também passou meses achando que o Matt estava morto na terceira temporada de Demolidor e depois descobriu que o amigo estava vivo. Agora os papéis podem se inverter. Também é
importante lembrar que o mercenário podia ter atirado na cabeça do Fogg, mas ele escolheu atirar no peito. Na mesma cena, ele deu um tiro na cabeça de outras 2 pessoas em seguida. Isso pode ser uma pista da sobrevivência do Fogg. Já o Tigre Branco, infelizmente, não vai ter a mesma sorte. O tiro foi na cabeça a queima-roupa e não só isso. Infelizmente, o ator acabou falecendo, então esse personagem, o Hector especificamente, não volta mesmo. Mas o manto de Tigre Branco, como eu falei, é passado na família e existem grandes chances da gente ver a Tigresa Branca no futuro, que tem muitos outros detalhes interessantíssimos nesse episódio. Na rua, em um ponto de ônibus, dá pra ver uma propaganda de Pingo Doce, o refrigerante brasileiro fictício do MCU, sabor Guaraná, que apareceu em Um Incrível Hulk, filme de 2008 com Edward Norton como Bruce Banner. Também rolou uma propaganda desse refrigerante na Times Square, no episódio 2 de Demolidor Renascido. Lembrando que o Bruce Banner trabalhava na fábrica de Pingo Doce quando morava no Brasil, e uma gota do sangue dele acabou caindo em uma das garrafas. O Stan Lee acabou bebendo dessa garrafa na participação especial dele no filme e passou mal. Também apareceu uma garrafa de Pingo Doce no vazio em Deadpool e Wolverine, e até teve propaganda do refrigerante em HQs do Alf na série animada I Am Groot. A Marvel voltou a mencionar bastante esse refrigerante brasileiro nas produções deles depois de anos, porque hoje em dia dá até pra comprar esse refrigerante Pingo Doce no Avengers Campus, no parque da Disney da Califórnia. Eles realmente criaram uma versão do refri. E também tem mais uma pista da cronologia. Pela claquete da matéria da Bibi, dá pra ver que essa matéria foi filmada no dia 4 de abril de 2024. Claro, não significa necessariamente que a série se passa em 2024, mas esse vídeo foi feito nessa data. No episódio 3, um vídeo da Bibi tinha sido gravado no dia 3 de abril de 2024, mas provavelmente essas são as datas que filmaram essas cenas no mundo real e não na cronologia do MCU. De toda forma, muita gente especula que a série se passa em 2027 e eu acredito que seja antes. Eu já expliquei a minha visão da cronologia na análise dos 2 primeiros episódios e por enquanto eu mantenho a mesma posição. Se os vídeos da Bibi Uric forem mesmo de 2024, eu acho improvável que a série se passe em 2027 porque o salto temporal seria muito grande. O episódio 3 também traça mais paralelos entre Wilson Fisk e Matt Murdock. Os dois são lados diferentes da mesma moeda. Eles têm modos de operar opostos, claro, mas o objetivo é o mesmo. Os dois querem o que eles acham que é o melhor para Hell's Kitchen e para Nova York. O Fisk tem uma visão completamente deturpada da realidade e do que é certo, mas ele realmente acredita que está melhorando a cidade. E os dois personagens são movidos pela violência. O Fisk aparece com as mãos feridas, como se tivesse socado alguém ou alguma coisa, quem sabe até a parede. Ele já tinha aparecido assim nos episódios anteriores. O prefeito claramente ainda tá espancando gente por aí, a gente só não viu ainda. A gente não sabe em quem ele está batendo, mas apesar de falar que abandonou a violência, as mãos dele mostram que a violência ainda é parte da vida dele. O Matt também, ele jura que não é mais o Demolidor, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele espancou brutalmente 2 policiais criminosos que estavam tentando matar Nick Torres. A imagem da mão ferida do Fisk corta justamente para a mão também ferida de Matt Murdock, depois dessa treta com os policiais. Na cena ele encontra o Powell, o policial que tentou matar ele, e acabou tomando uma coça. Os dois trocam ameaças. O Powell ameaça revelar o segredo de Matt Murdock no tribunal, mas o Matt o rebate com outra ameaça, dizendo que se ele revelasse esse segredo, ele ia acabar entregando que tentou matar um advogado e uma testemunha no caso do Shanahan. Dessa vez, a surra que o Matthew dá no Powell é na argumentação e não na violência física. Mas foram 2 surras seguidas e no fim o Powell ficou pianinho, não revelou nada. Se você não viu ainda a minha análise completa dos 2 primeiros episódios, vale a pena demais ver, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.